Bom pessoal, no vídeo anterior a gente viu aqui no site da Serial Link como selecionar uma placa e enviar ela para fabricação. Então a gente viu que basta selecionar a placa, baixar os arquivos, o compactado dos arquivos Gerber e enviar para efetuar a cotação e fabricação consequentemente. Então hoje eu quero mostrar como vocês podem fazer do zero um circuito, desenhar um circuito, fazer a placa, gerar os Gerbers para enviar as placas de vocês para fabricação. Então vamos lá. Bom, então eu estou aqui com o Eagle CAD. Eu uso uma versão um pouco antiga, mas o conceito é basicamente o mesmo. O que eu fiz aqui foi criar uma pasta, e dentro dessa pasta Serial Link, uma subpasta 2018, criei um new project dentro da pasta que criou com esse nome aqui, ponte H 1.5 amperes. Então, para exemplificar, para a gente fazer essa aula aqui, eu vou fazer esse projeto real, depois eu vou inclusive colocar no site. E até agora o que eu fiz foi criar o projeto, e dentro do projeto criei um new schematic. E aí dei esse nome aqui para o new schematic, e foi até agora que eu criei. Eu parei por quê? Porque eu fui adicionar os componentes, e essa ponte H especificamente, ela utiliza um componente chamado, um transistor chamado 8050 SS, que é o NPN, para fazer a parte NPN da ponte H, e o PNP é o 8550 SS. E eu não encontrei em lugar nenhum. Isso é uma coisa muito comum que acontece na hora da gente fazer uma placa, então até isso, a ideia de fazer o vídeo é para mostrar como é que a gente resolve esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Eu vou ter que fabricar isso para poder usar no circuito, vou ter que criar uma biblioteca que tenha isso. Então é isso que a gente vai ver agora nessa primeira parte aqui. Bom, nessa parte do esquemático, até antes de criar o componente da biblioteca, o que eu costumo fazer é criar uma folha de apresentação. A gente vem aqui em Frames, na biblioteca chamada Frames, a gente escolhe aqui, eu gosto dessa A4L aqui, tem ela de pé, deitada, eu vou escolher o modelo deitado e adiciono essa folha de dados, porque senão fica muito solto também. Às vezes o design fica um pouco grande, se a gente não tiver um lugar para se orientar, ter limites, a gente acaba fazendo um monstrengão aqui, e quando a gente usa essa folha fica mais fácil de organizar. E se precisar de mais espaço, até para imprimir, a folha vai imprimir no tamanho A4, então fica fácil de imprimir. E se precisar de mais espaço, basta adicionar novas folhas, tá? Então, um frame para cada folha, a gente pode ter mais espaço, ao invés de fazer um monstrengão gigantesco que não dá para imprimir, não dá para fazer nada. Então eu costumo fazer isso para começar. Deixa eu salvar aqui e vou fechar o esquemático, porque a gente vai partir para mexer com as bibliotecas. Vamos criar uma biblioteca que tenha os componentes que a gente precisa. Vamos lá. Bom, basicamente o que a gente precisa é de uma biblioteca que tenha esses componentes aqui que eu já deixei aqui, ó. Esse aqui, ó, é um transistor chamado 8550 SS, ele é PNP, e ele tem essa configuração aqui que não é muito comum, que é o emissor, coletor e a base. Normalmente a base fica no meio, mas ele tem essa configuração e eu preciso criar ele, assim como esse é o 8550. E aqui nós temos o 8050, que é o NPN, é o par dele, NPN.
Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Então a gente já tem a especificação, né? Vocês, quando forem criar um componente, vocês têm que criar ele a partir do datasheet. Deixa eu fechar essa biblioteca aqui e vamos começar do zero. Bom, para a gente não precisar começar exatamente do zero, a gente pode fazer uso de alguns footprints já prontos. Existe uma biblioteca específica para a gente aproveitar footprint, que é essa que chama Ref Packages, que são encapsulamentos de referência. Esses encapsulamentos de referência, o que a gente está procurando no caso é um encapsulamento TO92. TO92, a gente vem aqui na biblioteca de referência e acha ele aqui, está em ordem alfabética, então esse TO92 é ele aqui. Aí a gente tem alguns footprints. Esse footprint eu não gosto muito. Eu gosto de um outro footprint que é esse aqui. Esse aqui. Esse footprint aqui é com o que a gente chama de long pads. É o footprint que eu acho mais razoável. Existem outros aqui, vocês podem escolher à vontade. Eu vou trabalhar com esse TO92 tracinho. Bom, mas antes disso a gente precisa criar nossa biblioteca. Então nós vamos vir aqui. Deixa eu deixar já posicionado na região aqui. Bom, depois eu acho de novo. A gente vem em File, New, Library. Então vamos criar uma nova biblioteca. Eu vou salvar ela com o nome de Meus Transistores. Então a biblioteca chama Meus Transistores e vai ficar lá no diretório de bibliotecas padrão do Eagle. Tá aqui, essa é a minha biblioteca. Aí aqui eu tenho um botão que me mostra os encapsulamentos, não tenho nada, a biblioteca acabei de criar, e um botão que mostra a simbologia, que eu também não tenho nada. E esse outro botão aqui é o dispositivo pronto, quando a gente mescla a simbologia com a pinagem do encapsulamento. Aí eu deixo ela aberta aqui, vai ficar aberto. Volto aqui para a interface principal. Seleciono aqui o encapsulamento que eu quero. Clico com o botão direito e posso copiar para a biblioteca que está aberta, que ficou por trás. Pronto. Com isso, agora eu tenho esse encapsulamento na minha biblioteca. Bom, o encapsulamento está aqui, está pronto. Eu agora preciso criar o símbolo. Para eu também não precisar criar do zero, porque o símbolo de transistor é um símbolo bem comum. Aliás, eu preciso dos dois, né? Eu preciso do símbolo do NPN e do PNP. Eu poderia fazer a mesma coisa, mas vamos fechar essa biblioteca de referência, que essa daqui só serve para os encapsulamentos. Para eu pegar a simbologia, eu poderia vir aqui, por exemplo, uma biblioteca de transistores. Deixa eu achar uma aqui. Aqui, ó, transistor LBR. Essa biblioteca vai ter uma infinidade de transistores e ela tem aqui uma simbologia que é utilizada em vários devices. Essa mesma simbologia é usada em várias. Eu poderia copiar isso aqui também da mesma forma, clicando no botão direito e copiar. Mas aí ele vai copiar todos os devices e vai poluir a minha biblioteca. Então o que eu prefiro fazer? Eu abro a biblioteca de transistor. Ele está reclamando que a minha biblioteca não foi salva. Então deixa eu salvar, porque ele vai abrir essa que eu pedi agora de transistores. Eu venho aqui no botão, esse botão aqui, que é onde ficam os símbolos. Acho o símbolo de NPN
e PNP, ó, depois eu vou mexer no PNP, vamos primeiro fazer o NPN. E o que eu faço? Utilizo, deixa eu aumentar aqui, utilizo a ferramenta de seleção para definir um grupo de seleção, clico nela e seleciono todo mundo, ó. Muito bem, essa ferramenta aqui, esses ícones eles mudaram um pouco nas versões do programa Eagle um pouco mais recente. Então verifiquem direitinho aqui na parte de baixo, aqui embaixo aparece escrito o que faz a ferramenta. Aqui ela define um grupo, essa ferramenta, e eu vou usar a ferramenta de cópia. Então vocês atentem aí para selecionar as ferramentas certas se vocês estiverem usando uma versão diferente. Clicou na ferramenta de cópia, aí eu vou apertar a tecla Ctrl, vocês não estão vendo, mas eu estou apertando a tecla Ctrl, segurei a tecla Ctrl e vou clicar em qualquer um dos elementos aqui. Eu vou pegar esse elemento name aqui, aonde tem essa cruz que marca a origem do elemento, eu clico com o botão direito do mouse, não é o esquerdo que é o botão normal, eu clico com o botão direito, clicou, soltou o Ctrl, ele agarrou aqui, ó, todos os componentes que estavam agrupados na seleção estão juntos na cópia que eu estou fazendo. Neste momento eu vou apertar ESC para soltar, para ele desgarrar todos os componentes aqui. Pronto, ó, o mouse ficou livre de novo e eu posso selecionar essa ferramenta aqui que insere o paste, né, o que cola os objetos do clipboard. Então esses objetos estão na memória, igual um Ctrl+C, Ctrl+V, estão na memória. Se eu clicar aqui, ó lá, ele voltou a agarrar no mouse e onde eu clicar eles vão ser posicionados. Só que eu não quero colocar nessa biblioteca aqui, eu vou dar um ESC de novo, vou fechar essa biblioteca e vou abrir a minha biblioteca Meus Transistores. Meus. Meus Transistores aqui. Clico 2 vezes nela para abrir. Venho aqui no símbolo, porque nós vamos criar um novo símbolo. Então vamos lá. Clico aqui. E eu vou criar um símbolo do NPN. Ok. Cria um novo símbolo? Sim. Pronto. Então aqui eu estou com a área de trabalho limpa para poder criar um novo símbolo. Só que eu já tenho ele pronto, ele está aqui na minha área de trabalho. Basta eu usar a ferramenta Paste de novo. Clico nela. Olha lá. Está aqui. Vejam que tem uma cruz aqui no centro da tela, que é o centro do componente. Então eu vou colocar o centro do componente no centro do desenho do transistor. E vou clicar com o botão normal, que é o botão esquerdo, para ele colar esse conjunto todo aqui. E é isso. Meu símbolo NPN está pronto. Vou fazer a mesma coisa com o símbolo PNP. Dá um pouco mais de trabalho de fazer desse jeito, mas pelo menos ele não copia um monte de device de uma biblioteca para outra. Fica melhor, mais organizada a nossa biblioteca. Então aqui nós temos o encapsulamento, o package, né? E os dois símbolos. Então agora nós podemos criar os nossos devices, que são os nossos footprints, fazendo a referência dos pinos, dos terminais, nos desenhos, aqui na simbologia. Eu tenho aqui terminais, se eu clico no olho, ele vai me dar informações de onde eu clicar. Eu vou clicar aqui no terminal da base do transistor NPN. Olha lá, ele diz que é o pin B. Deixa eu pegar o de informação, esse de informação aqui é melhor. Aí ele me traz as propriedades. O nome dele é B, que é a base. Ele tem algumas outras configurações aqui, de posição, de ângulo e tudo mais, que não nos interessam muito agora. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, no coletor, ele tem o nome de C, e no emissor deve ter isso aí, nome de E. Então vamos mapear e criar um device novo com
que relacione esses terminais da simbologia com os terminais do encapsulamento TO92. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui nesse botão de devices e cria um novo device. Eu vou criar primeiro o PNP, que é o, deixa eu ver minha referência aqui, é o 8550SS. Então vamos vir aqui, criar o device 8550SS. Ok, cria um novo device, sim. O device, ele vai ter o símbolo aqui e o package aqui. Eu vou adicionar um novo símbolo, que ele é um PNP. E eu clico com o botão normal esquerdo. E ele posicionou o símbolo. Agora eu posso apertar o ESC. Teclo ESC, ele volta aqui para adicionar. Não, cancela, não quero adicionar mais nada, basta esse símbolo aqui. E eu vou adicionar aqui agora um device, clicando no botão, um package. Eu adiciono por esse botão New. Clica no botão New, escolhe o package e dá um OK. Aí eu tenho o package de um lado e o símbolo do outro. Agora falta, ele está com esse aviso aqui porque eu não conectei os dois, então falta conectar. Vamos clicar no botão Connect, que fica aqui embaixo. E aqui eu tenho a pinagem e o pad correspondente. Então, inclusive, eu não mostrei para vocês, deixa eu cancelar aqui. Vamos apertar salvar aqui. Se eu vier no package e escolher o TO92, eu vou pegar a informação aqui também, ó, dos pads, que é onde os terminais são soldados. Olha só, então o pad aqui é o número 3. Então o que acontece? Esse pad número 3, se a gente for analisar o desenho aqui, ó, a parte chanfrada, a parte chata do componente, olhando ele de frente, o pino 1 é o emissor e o 3 é a base. Olhando aqui o desenho, mas a questão é a orientação, ou seja, se eu estou olhando o componente de cima, aqui está a parte chata e os pads vão ficar na parte de baixo, que é o que me interessa aqui no caso desse componente. O que eu tenho? Eu tenho que essa parte chata aqui, olhando a referência aqui, esse pino 1, que é o emissor, ele é esse daqui, ó. A parte chata aqui, o pino 1, o pino 2 e o pino 3. Quando eu venho aqui e vejo o nome do pino, o nome do pad, ele é 3. Então, na hora de mapear, isso é muito importante, na hora de mapear o componente, eu tenho que prestar atenção nisso. E o número 3 aqui, que na verdade, lá na documentação é o número 1, ele é o que? O emissor. Então, eu tenho que vir aqui, voltar no meu componente, clicar no botão Connect e vou conectar o que? O E, que é o emissor aqui do desenho da simbologia, que a gente já viu isso, no pino 3. Então, se a gente fizer isso sem prestar atenção, eu vou acabar colocando no pino 1, que eu vi na documentação aqui, o pino 1 vai dar errado. Então, prestem muita atenção nisso. Selecionou aqui o emissor, o pino 3, clica em Connect. Aqui conectou. A base é o pino da outra extremidade, que é o terminal 3, que aqui vai ser o terminal 1. É invertido. E o coletor, que é no meio, ele vai ser o terminal 2, que corresponde ao pad 2. Então basta selecionar aqui, que foi o único que sobrou, e pronto. Veio todo mundo para o lado de cá para a conexão, posso dar OK. E agora o meu componente está OK com o símbolozinho aqui
que confere, está tudo conferente. Então, vamos salvar a biblioteca e deixa eu fazer a mesma coisa aqui para criar outro componente, que é o 8050 SS. Sim, ele usa o 8050 é o NPN. Então eu vou adicionar aqui o símbolo do NPN, aí clica no New para adicionar o package. Pronto. A documentação do 8050 é a mesma coisa, né? O emissor ele fica aqui na parte chata, sendo o primeiro terminal, coletor e base é a outra extremidade. Então esse é o pino 3, mesma coisa. Vamos ligar o emissor no pino 3. Emissor que é 1 aqui, ele é o 3, então conecta emissor no pino 3, conecta. A base no pino 1, conecta. E o coletor no que sobrou, que é o pino do meio. Pronto, todo mundo conectado de novo. Eu estou com meus dois componentes prontos e eu já posso voltar a construir a minha placa, porque eu já tenho os componentes prontos. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui o editor de biblioteca. Vamos voltar aqui, fechar aqui a árvore de biblioteca para facilitar e abrir o meu esquemático. Aqui nesse ícone, ou mesmo no menu, eu tenho que selecionar a opção de utilizar a biblioteca, achar minha biblioteca aqui, meus transistores, abrir ela, e aí agora sim, na hora de adicionar a parte, eles vão aparecer os dois transistores que eu criei. Vamos procurar para facilitar. Ah lá. Agora eu tenho o transistor 8050 aqui. Eu preciso de dois. E eu preciso de dois do 8550. Afinal de contas é uma ponte H. Eu preciso de dois aqui, um aqui e outro aqui. Aqui para facilitar, eu clico nesse botão aqui que espelha. Eu espelho esse componente aqui e aqui para facilitar a montagem. Então agora eu estou aqui com o circuito aqui, a minha cola aqui que eu preciso montar. Eu preciso de mais um transistor, que é o 9014. Eu não verifiquei se ele existe, deixa eu ver. Não existe, vou ter que desenhar ele também. Esses dois transistores que eu desenhei aqui, o NPN e o PNP, eles são os de carga, né, de potência. Já o 9014 ele é um transistor de excitação da base, porque para não correr muita corrente na porta do Arduino. Então é ele que vai receber a carga de base, que é uma carga, apesar de ser de base, é uma carga até que alta, pode chegar aí a 100 mA. E o Arduino não lida bem com correntes muito maiores do que 50 mA. Então por isso que a gente usa esse driver. E eu vou adicionar ele aqui, só que eu vou ter que criar. Eu vou fazer isso agora.